Pessoal, bem-vindos ao Popstation Expedition Kamayurá. Estamos no Alto Xingu, na aldeia Ipavu, né? Essa região do Alto Xingu é onde está a aldeia Ipavu. E hoje nós temos um assunto muito especial, que quando eu venho para fazer as gravações eu conto as horas para que a gente consiga conversar sobre isso, que é falar sobre espiritualidade, sobre cura com os pajés. A figura do pajé e do cacique é a representação máxima das etnias indígenas, né? Todo mundo que fala de índio sabe que existe um cacique, sabe que existe um pajé. Isso já está no nosso imaginário. E o mundo hoje em dia, né? As pessoas na cidade cada vez mais estressadas, deprimidas e por aí afora, hoje em dia tem um olhar muito grande para as medicinas naturais, né? Voltando a achar os recursos e as curas na natureza e por aí afora. De forma que nunca foi tão importante falar desse assunto com os nossos povos originários, com quem entende a floresta, cuida da floresta, protege a floresta, entende de planta, porque é daqui que sai a maioria das bases para os remédios que nós temos no mundo e por aí afora. E eles têm realmente dentro desse habitat cura para tudo. E aí, nosso cacique Acauã, mais uma vez acompanhando a gente, já agradecer pela recepção, por estar permitindo que a gente mostre um pouquinho da família Kamayurá e dessa cultura. E hoje a gente vai conversar com o Iati, que é um dos pajés da aldeia, talvez um dos mais velhos, se não for o mais velho. E já por que estou falando que talvez um dos mais velhos? Porque eu perguntei assim, Iati, quantos anos você tem? E aí eu te falou, eu não sei, não faço a menor ideia. Eu quero saber o seguinte, é bom saber a idade ou não? E Iati, com quantos anos, como que foi o seu chamado para se tornar um pajé? Payira maha, aku pesa kukat, tu aku pesa kukat, tapi payah tekan itu yang, apa payah kuat, ya tu kami kuat, tangan aku tiba tu, mana kuat itu, kini dia buat kuat, anak. Temos a tradução simultânea do nosso cacique Acauã. Então, ele falou o seguinte, eu comecei pelo meu sonho, falou. Depois que eu comecei a sonhar mais, eu cheguei nos pajé, que é meu pai, Tacumã. Eu cheguei nele, ele me falou uma coisa para eu poder ser pajé. Eu falei dos meus sonhos, o pajé me perguntava o que eu posso achar se ele me falasse para eu poder virar pajé. Aí como eu me interessei em pajé, eu logo aceitei e no outro dia começamos a estudar. Começou a estudar. E nem fumava nada. Ele não conseguia fumar naquele dia. Aí quando ele, primeira vez, me botou um tabaco dele, eu comecei a fumar. Na primeira até que não aconteceu nada. Aí na segunda, isso aí já é no outro dia. Aí na segunda eu fumei, aí comecei a sentir mais uma coisa mais estranha. Aí na terceira foi mais pesado, aí que comecei a ver as coisas. A ver? Eu comecei a ver. Essas frutas que ele me mostrou, ele falou que ele vive essa fruta no olho dele. Mesmo que ele estava com os olhos fechados, essa fruta apareceu no meu olho. Aí com isso aprendi a fazer essas coisas. Mas não foi fácil, foi difícil para poder ser pajé.
É isso que ele falou. Aqui, gente, o que se usa muito, a base, né, do pajé está sempre ligada ao tabaco. Esse tabaco é plantado aqui, tirado aqui, e é o que vocês fumam. Como que é esse trabalho do fumar e da fumaça, o soprar? Tem alguma coisa importante dentro desse ritual do sopro, da fumaça para vocês? Ai trabalha maitean petima ne urame ere muna tatinha maitoga tatinha arere ko pogo maite yo tatinha ne mamãe eu Aite. Petima anga iwa panora ko arata o com. Amba nikotima manora petima tatinha. Ali wana moiko crítico. Ne põe na rico mate mari. Aí ele falou, então, quando eu fumo esse cigarro tabaco, quando eu solto a fumaça, já significa que vai com os espíritos. Tem um paciente aqui assim, eu jogo a fumaça nele, e para poder os espíritos aceitar, para eu poder tocar nele onde ele está doente, onde precisa curar. Onde ele sentiu a dor. Então, antes eu solto a fumaça para que os espíritos aceitem eu tocar no corpo dele para ver eu consigo tirar uma coisa que ele está sentindo. Aí eu faço uma reza, uma cura. Com isso, a fumaça principalmente eu tenho que jogar nos pacientes, para que os espíritos também me ajudem a curar a paciente. Aí eu quero saber exatamente isso. Quando você está em comunicação com os espíritos, quem são esses espíritos para você? Quem que você enxerga ajudando? É um ancestral? Um pajé como o Tacumã de repente aparece e te ajuda? É a força da floresta ou é um bicho? Que espírito é esse que você se comunica? Ai, trabalhei. Ne apoia aquela mãe, mas não fui heretzar, ne querer mamar, ou quero era pouco eu a Tacumã ne moneta ne recom ou uma minha pajé ne moneta por mama mas tem ne moneta eu. Ahorita. Amanhã foi a moneta que aí que horário Manobora o maco, aí me moneta, não é que mais. Aí ele pecura o maco, aí me dá o pecado, angori o me coi, mais catipaí, Então, ele falou que quando ele entra em transe, ele consegue ver uns espíritos, ele falou que não consegue ver, ele consegue ver, ouvir as orientações dos espíritos. Ele ouve o que tem que ser feito. Mas o que hoje em dia, eu fico pensando muito, às vezes quando eu entro em transe, eu consigo ouvir a voz, o que vocês estão chamando, falou do meu pai Tacumã. Ele, às vezes, ele me orienta, eu escuto muito bem a voz dele, só que ele não se mostra para mim, ele fica bem atrás. Aí com isso eu consigo curar as pessoas, eles que me falam para eu poder fazer aquilo nos pacientes. Aí eu ele vai sendo orientado por todos eles. Eles que me orientam, os espíritos que me orientam. E o que vocês estão chamando, falou do meu pai, né? Ele me ajuda muito. Com isso eu acredito muito que ele está aqui com a gente. Porque o Tacumã, o pai do Acauã, foi um dos pajés não só importantes para essa aldeia, como para muitos povos. Ele ajudou a curar, né, a orientar, a guiar muitas outras pessoas de outras aldeias e tudo mais. E foi um pajé muito respeitado, muito querido, né? Então todos têm nele um símbolo e eu já quero deixar, Tacumã, Acauã, essa matéria aqui nesse momento, que isso tudo está sendo feito em homenagem a todos os pajés daqui, especialmente ao seu pai, que eu tenho certeza que de algum lugar ele está nos ouvindo, nos acompanhando e nos guiando também. A minha última pergunta pro Ihaiti
É o seguinte, você, quando a gente fala das curas e de tudo isso e tudo mais, sempre que alguém está enfermo, sempre que alguém está com alguma coisa, a primeira coisa que sente tudo é o medo da morte, é medo de morrer. Na verdade é isso, né? A gente tem medo de morrer. Como que é a visão da morte para vocês? O que significa a morte? Vocês têm medo da morte? Você tem medo da morte? Ou você acredita que a morte é uma passagem para uma outra vida, para um outro continua existindo de uma outra forma? Tem medo de morrer? Não tem? Como que é o significado da morte para você? Mas tem mano te manotai poi por equiye me manotai o cuirero villar ne manoire nere coeta amon ateneota o amon pupene ne upa yoe ahorita me manotai o que ya crié ya lo criera lo crió por eso para mira mejor hay tore ko pa para tore ko amo que ko ore apitavi o pro que mira mamá ore apitavi ko mamá ore apitavi hay te pro que hay tore caimo que no lo potai tiran para mira caimo que no lo potai tiran. Então ele falou que a morte, para mim, ele falou, a morte, nós não temos medo, como os nossos pajé. Nós, pajé, temos medo também, se a gente fazer uma coisa errada com o espírito pode fazer mal para você, e isso me dá medo. Uhum. Com isso eu acredito muito, todos os trabalhos que eu faço, agradeço, peço ajuda. Por isso, a morte para mim não é tão muito assim, mas eu tenho medo desse espírito que pode me fazer mal. Uhum. Isso eu tenho medo. Então tem que andar na linha, correto. Sim. Trabalhar com o coração, com amor, com verdade, com a intenção boa de curar para estar sempre fazendo o bem. Sim. Gente, assim, agora talvez a gente continue com esse bate-papo com mais algum pajé. Eu primeiro quero agradecer o Yati e eu quero aproveitar, óbvio, esse momento também para pedir para ele uma bênção, né? Uma bênção para que nossa passagem aqui, entrada nessa família Camaiurá, né? Eu tenho certeza que nós só chegamos aqui porque o Criador nos encaminhou para cá, permitiu que nós entrássemos nesse solo sagrado de vocês, para conhecer vocês e para poder fazer nosso trabalho e, no máximo possível, ajudá-los a continuar crescendo bem, firmes, fortes. E estar aqui significa também um processo de cura, de aprendizado, né, de autoconhecimento e de trabalho da espiritualidade para nós. E eu gosto muito disso, agradeço sempre a vida, a família, os recursos, a oportunidade de estar vivo. Né? A vida é um dom, né? A oportunidade de estar aqui. E eu não poderia deixar esse momento e não pedir uma bênção, um benzimento do nosso Yati para guardar, né? Ele me limpar, me ajudar também a sair mais forte e melhor. E mostrar um pouquinho disso para vocês. Tem uma assim, a putaria total tinha que morrer igualmente. Tem uma assim, a pera de pipi, pode ser a tinha só que pipi mamãe até agora. E que tinha que tocar. O que vai fazer? No. Why don't you go? I'm not going to go. I'm not going to go. No. Why am I panicking? No. Why am I panicking? No. Why am I? No. No. Why am I panicking? No. Why am I? No. 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 No.
Pronto. Muito obrigado. Muito bem. Tá tudo bem? Tudo bom, né? Senti que eu tô bem? Tudo muito bom. Posso dar um abraço? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo de coração. Muito obrigado.